vai estar dando para ouvir direitinho aí? Estou escutando. A gente vai começar aqui orando e depois a gente vai compartilhar uma palavra. A palavra vai estar em Isaías 53, que ele fala do sofrimento de Jesus. Ele profetizou todo o sofrimento de Jesus antes de Jesus vir ao mundo. E ali na palavra ele fala tudo o que ia acontecer bem antes de acontecer. E foi realmente o que aconteceu na trajetória da crucificação de Jesus e no renascimento ressuscitação de Jesus também, né? Morte e ressuscitação. A gente vai iniciar orando. E depois a gente vai compartilhar a palavra. Senhor Jesus, graças eu te dou, Pai, porque Tu é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor conduza esse tempo, em nome de Jesus, que não seja, Senhor Jesus, sobre nós, mas sobre você, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, usar Giovanni, usar Evelyn, Pamela, Senhor Jesus, para falar no meio de nós. Assim eu te oro, te agradeço desde já. Amém. Amém, Senhor. Deus, eu te louvo, te agradeço pela Tua palavra. Te agradeço pelo Teu cuidado conosco, com a nossa família. Creio também no cuidado que o Senhor tem com o mundo. Porque a Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Teu Filho para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então o Senhor ama o mundo e eu agradeço pelo Teu cuidado. Conduz esse tempo segundo a Tua vontade. Que não seja eu, que não seja a Rosana, que não seja a Evelyn, Pamela, Gabriel que não está aqui, está dormindo no momento. Mas faz a Tua vontade, Senhor. Abençoa cada pessoa que vai assistir esse culto. Abençoa minha mãe que está ali via celular. Que mesmo com enfermidade que está no corpo dela, ela está ali para ouvir a Tua palavra. E no nome e autoridade de Jesus, nesse momento, eu rogo por cura, Senhor. Que o Senhor vá adiante dela, vá adiante de minha avó, vá adiante das pessoas que posterior vai assistir esse culto. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga renovo em cada lar, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada pessoa, Senhor, que de fato crê na Tua palavra, pois eles são bem-aventurados. Conduz esse tempo segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou compartilhar Isaías 53, como eu falei, vocês podem acompanhar aí. Quem tiver Bíblia em casa também pode acompanhar. Isaías 53, que fala do sofrimento de Jesus, tudo que Jesus ia passar naquele momento. E também fala, de certa forma, da glória no dia que ele é ressuscitado. Isaías 53 fala: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando-nos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu Senhor, o meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. No tempo que Isaías profetizou isso aqui, né, acho que 600 anos antes, isso aqui é muito forte. Oi? Mas não foi de chocar aquele negócio nas costas assim. Chicote ele tomou? Foi chicoteado. A gente vai falar sobre isso. Quando Isaías começa esse texto perguntando, né, quem deu crédito à nossa pregação, é da seguinte forma: quem vai ouvir a gente? Porque assim, no versículo 2 aqui, ele fala que ele foi subido como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, não tinha nada que a gente pudesse desejar nele. Então, Isaías está falando aqui, imagine uma terra seca, uma terra com a raiz seca. Que formosura tem ali que a gente acha bonito? É feio, né? Então, naquele tempo ali, Isaías está dizendo que Jesus não tinha estatura e não tinha formosura nenhuma para a gente desejar ele, né? E no texto, no 13, ele fala que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. Só quem foi desprezado sabe como é ser desprezado, né? Ser rejeitado, né? E naquele tempo, provavelmente José já tinha morrido, e o homem que tinha que tomar conta da casa, então fala aqui que era homem de dores, que sabe que é padecer. Então Jesus trabalhava muito. Independente do ministério que ele ia ter, ele trabalhava muito, né? Ele era o homem ali da casa. Então ele foi muito humilhado. E comum de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
Então, ninguém ligava, não estava nem aí para Jesus. E aqui fala no 4 que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, Jesus, ele curou as nossas doenças. E ainda continua curando até hoje. Fala aqui que aqui já é na crucificação, né, que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si também. Então toda dor, toda enfermidade ele levou naquele momento, né? Aqui está dizendo que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Sim, a cruz era muito pesada. Então a cruz moía Jesus naquele momento. Tanto que as mulheres falavam assim, se desesperavam, choravam. Jesus falava: não chore por mim não, chore por vocês mesmos. Tinha pena de Jesus naquele momento, mas ali não era para ter pena. Ele estava cumprindo o propósito do Pai dele, que era ser levado à crucificação para salvar as pessoas, para salvar o mundo. Então a cruz esmagou Jesus. Então por isso diz aqui que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então o castigo que Jesus levou ali na cruz foi por amor a gente. Porque quem merecia tudo aquilo ali, a cruz, a chicotada, o martelo, o prego nas mãos, o prego nos pés, a chicoteada, era a gente. Porque quem pecou foi a humanidade. Giovanni, Oi. volta aí que a Clara ligou que saiu aí de você. Voltou? 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 Já. Então, quem merecia tudo aquilo era a gente, mas ele cumpriu para que a gente não levasse esse fardo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. É igual a palavra fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então Jesus veio para unir todo mundo novamente. Então a promessa não é para um nem para outro, é para todo mundo. A salvação é para todo mundo. Então a gente andava desgarrados. Hoje a gente tem um pastor. Hoje nós temos Jesus, porque nós fomos desgarrados da glória de Deus. E hoje a gente tem Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui me lembra quando ele estava com Pilatos. Ele ficou calado o tempo todo. E Pilatos falou: você não está vendo que eu tenho poder para te julgar ou te inocentar? Aí naquele momento ele quebrou o silêncio e falou: poder nenhum você teria sobre mim se do céu não fosse concedido. Foi a única coisa que Jesus falou ali naquele momento. Poder nenhum você teria sobre mim se do céu não fosse concedido. Então, eu tiro para os dias de hoje: poder nenhum de Satanás, qualquer mal vai chegar até você se do céu não for concedido. Você que está ouvindo essa mensagem, nada de mal vai chegar até você se do céu não for concedido. Tudo aquilo que aconteceu, voltando aqui para Jó, tudo de mal que aconteceu com Jó foi concedido pelo céu. Então Jesus falou: você não teria poder sobre mim se do céu não fosse concedido. E realmente, ali era a vontade de Deus se consumando em Jesus. Então ele tinha que cumprir, ele tinha que ser condenado.
E no 9 fala que designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus, Arimateia e Nicodemos foi pedir o corpo de Jesus para sepultar naquele momento lá, depois de morto. E Jesus foi sepultado de fato em um túmulo de pessoas ricas, porque era túmulos comprados, porém era de pessoas ímpias. Então o texto fala de pessoas ímpias e ricas, e de fato, e aquele túmulo nunca foi usado por ninguém. Então foi posto o corpo de Jesus ali junto com os ímpios e com o rico. Por isso que ele fala dos ímpios e do rico. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então agradou o Senhor a morte de Jesus. Mesmo Jesus naquele momento falando: Pai, por que tu me abandonaste? Mas agradou a Deus crucificar Jesus. Porque era ali que Deus estava consumando. É ali que Deus estava consumando. Vocês estão salvos. Então agradou ao Senhor. Ontem eu estava fazendo até uma pergunta à minha esposa, e vou fazer para vocês aqui. O que mais doeu em Jesus na hora da crucificação? Vocês já pensaram nisso? Vocês aqui, vocês que vão ver essa live posterior, essa oração, esse culto, né? Mãe que está ali no celular, você já parou para pensar o que mais doeu em Jesus no momento da crucificação? Será que foi os pregos? Será que foi os pregos? Será que foi a coroa de espinho? Não sei. Você sabe? Ai, por que ele ganhou uma coroa? O que você acha? O que você acha que mais doeu em Jesus? Na hora que ele foi crucificado ali, que ele estava na cruz, o que mais doeu em Jesus naquele momento? Eu acho que não foi dor física. Acho que foi tipo como se fosse uma dor psicológica. Tipo isso. Como um povo tava gritando ele. Eu não lembro. Não, Giovanni fala, na hora que ele fala assim: Pai, por que me desamparaste? Ele ficou triste. O que mais doeu em Jesus foi a separação. Ai, Giovanni, que separação? A separação dele e do Pai. Porque Deus não habita em lugar que há pecado. E naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, o pecado da humanidade estava todo em Jesus. Por mais que Jesus fosse inocente, Jesus não tivesse dolo em Jesus, ele estava levando o pecado da humanidade ali naquele momento da crucificação. Ele se fez pecado. E a separação dele e do Pai foi o que mais doeu naquele momento. Ele falou: Pai, por que tu me abandonaste? Por que tu me desamparaste, Pai? Então foi o que doeu mais em Jesus. Foi a separação. E hoje é o que deve doer na gente, é a separação da gente com Jesus. Por quê? Porque a separação é que vai se tornar. Porque Deus não habita onde há pecado. E naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, ele estava carregando o pecado de toda a humanidade sobre ele. Por isso que a palavra diz que ele levou sobre si todas nossas dores. Então, naquele momento ali, Jesus estava com muitos pecados sobre ele. Então, por isso a separação, por isso que por um curto período de tempo, Deus se afastou um pouco.
Aí é na hora que Jesus fala: Pai, por que me desamparaste? Porque se você olhar, em momento nenhum Jesus se sentiu sozinho. Por quê? Porque o Pai estava sempre com ele. Ele estava o tempo todo com o Pai. Ou seja, ele estava no Pai e o Pai estava nele. Mas naquele Como curto se período, fosse um só. porém naquele curto período de tempo em que Jesus fez pecado ali na cruz, o Pai se separou dele. Porque Deus não habita em lugar que há pecado. Na mesma coisa na nossa vida. Se a nossa vida estiver denunciando o pecado, Jesus não está na nossa vida. Porque Ele só habita em lugares puros. Ah, Giovanni, porque eu sou pecador, Jesus não está comigo? Não é isso. Mas você precisa estar em Jesus para que não esteja em pecado. Mas se você se afasta de Jesus, automaticamente você está em pecado. E Jesus não não é invasor. Ele precisa que você dê legalidade para ele entrar na sua vida e arrancar todo o pecado e te fazer santo. Porque na palavra ele fala: vós sois santos, onde está todo o meu prazer. Então vocês é santos. Aquele que se submete ao batismo das águas, aquele que crê que Jesus é o Salvador, é santo. Então Mose vai falar que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui está falando que ficou satisfeito, né, com o penoso trabalho dele. Qual foi o trabalho dele? A crucificação. Ele ficou satisfeito, Deus ficou satisfeito da crucificação, né? Porque ali foi onde conseguiu alcançar as pessoas. Ali foi onde o véu foi rasgado ao meio. Ali foi onde houve salvação. O 12 vai falar: por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirei ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse 12 é muito importante falar do 12, porque naquele momento Jesus levou o pecado de muitos, né? Porém, naquele último momento, o que ele falou? Pai, olha que bonito, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Além de ser chicoteado, colocado uma coroa de espinhos, além de ter o pé e a mão pregados, além de ter apanhado muito, ter cuspido na cara dele, Jesus falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ainda bebeu vinagre. Jesus pede água naquele momento ali, e eles vão e dá vinagre em uma esponja para Jesus, né? E mesmo assim Jesus fala: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Mas o pai, quando ele reviver, ele bebeu água? Com certeza. Então, então é isso. Isaías 53, ele profetiza tudo aquilo que Jesus vai passar ali na crucificação. Ele profetizou todo o sofrimento, ele profetizou as dores, ele profetizou aqui também, de certa forma, a ressurreição, né? Mas isso aqui é um texto muito forte. Se você pegar de Mateus em diante ali, você vai ver a vida de Jesus de fato aqui como Isaías colocou. Isso aqui foi bem antes de Jesus vir. Então aqui foi a profecia. E essa profecia foi dada por Deus. Antes de Jesus nascer, Jesus já sabia tudo que ele ia passar aqui na terra. Ele já veio com um propósito estabelecido e já sabia que ele ia sofrer, que ele ia ser morto, mas que tudo isso ia agradar o Pai. Então, a morte de Jesus agradou a Deus.
Ele deu o único filho. O único filho. Sabe o que é que você dá seu único filho por amor de muitos? Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama vocês a ponto de derramar o sangue do filho dele por amor de muitos. Deus ama vocês, amados. Mesmo que o mundo os odeie, mas Deus os ama. Mesmo que sua família te abandone, todavia Deus não vai te abandonar. Isso é uma promessa de Deus para a vida de cada um. Seu pai e sua mãe podem te abandonar, todavia eu não vou te abandonar. Eu estarei com vocês até a consumação do século. Então Jesus sempre vai estar com vocês. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco do sofrimento de Jesus para você e um pouco do propósito de por que Jesus veio à Terra. Foi para promover salvação. Porque quando Adão come do fruto, que Eva dá o fruto a Adão e Adão come do fruto, ali houve uma separação entre Deus e o homem. Porque a gente era a imagem e semelhança de Deus. Porém, quando come o fruto, houve uma separação e o homem começa a pecar. E perde a autoridade daquela terra que Deus deu, né? E aí, para que retomasse essa autoridade da terra e para que o homem conseguisse agora estabelecer um vínculo novamente com Jesus, com Deus, foi necessário derramar o sangue de alguém justo e que não tem pecado e que nunca teve pecado. E esse alguém só era Deus. Não tinha ninguém na terra que pudesse, nem os próprios anjos do céu poderia fazer isso. Então, o único que poderia e fez foi Jesus. O sangue de Jesus foi derramado por amor de muitos, por amar muitos. Como o Giovanni falou, mesmo que um dia você se sinta rejeitado por colegas, por amigos, por parentes, lembre-se que Deus ama vocês e Ele nunca deixa vocês sozinhos. É como o amor de uma mãe por um filho. Independente se esse filho não agrade a mãe, porque filhos desobedecem. Você desobedece sua mãe quando? Assim como você também obedece. Evelyn desobedece? Assim como também obedece. Independente de vocês desobedecerem, o que acontece? O meu amor por vocês não muda. Eu fico triste, fico chateada naquele momento ali por estar orientando vocês e vocês estarem desobedecendo. Mas o meu amor por vocês não muda. E assim é o amor do Senhor. O amor do Senhor ainda é melhor do que o meu. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele é real, ele é concreto, ele é disponível a todos. Amor como dito do Senhor não há. Então que fica a lição, Deus os ama e sempre vai amar. Se você estiver se sentindo rejeitado, triste, sem saída, busque aquele que te ama, é Deus. Fale com Ele, Ele vai te ouvir e vai te responder. E assim, como Ele nos amou primeiro,
nós também podemos amar. Pode amar, Paulo? Então bora louvar um Bora pouquinho louvar. esse Deus? Bora adorar. Pois é a nossa função adorar o Senhor. É a nossa essência de adorador. Vamos fazer o que a gente nunca deve parar de fazer, que é adorar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esse que Jesus busca. Aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Vem soltando pelos montes em Jerusalém, solta a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Que a graça do Senhor esteja o tempo todo com vocês. Que Jesus possa fazer algo novo na vida de cada um de vocês. E que a presença dele possa denunciar ao mundo o quanto Jesus ama o mundo. E que vocês sejam espelhos que refletem a imagem de Jesus. E que cada lar, que cada família seja uma extensão da igreja de Jesus. E que passe toda a verdade do Evangelho. Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Que não passe só a mensagem de amor, mas que passe a mensagem da crucificação. De cada um poder carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Porque carregar a cruz e negar a si mesmo não é fácil. Mas que cada um possa carregar a sua cruz, Senhor, e negar a si mesmo. E todos os dias ser levado como ovelha ao matadouro, para que a glória de Jesus resplandeça em cada face. Para a glória de Jesus resplandeça em cada lar, em cada pessoa. Oh Jesus, vai em cada lar nesse momento. Concede a obra que é dada às pessoas, para que possa falar do Evangelho de Jesus, para que possa
alcançar pessoas, para que possa fazer o ID de todas as pessoas, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ainda ensinando o caminho que se deve andar. Obrigado, Senhor, porque Tu é bom. A Tua misericórdia é infinitamente grande. Abençoa cada pessoa que está vendo esse culto nesse momento. Abençoa cada família. Que as famílias não dêem brecha, Jesus, para que a ação do Satanás alcance as famílias. Porque a família, Senhor, é a base da sociedade. A família, Senhor, aqui na terra é a base da igreja. Porque Satanás sabe, se ferir a família, ele está ferindo a base. Quantas famílias não estão sendo destituídas hoje, Senhor, por falta do verdadeiro Evangelho? Porque o Evangelho fala: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Leva a verdade a cada lar, a cada família, Senhor. Não permita que Satanás continue vencendo e destruindo as famílias. Ó Senhor, guarda cada pessoa, guarda cada criança, cada pai, cada mãe. E que a mãe e o pai entendam o papel de pastorear a sua casa. Para que os homens entendam o papel de pastorear a sua casa, Senhor. Porque o Senhor falou que não vos deixaria órfãos. Oh, amados, o Senhor não vai te deixar órfão, o Senhor está contigo. Se você está passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade, se você não está ouvindo ao Senhor, mas tenha certeza que Ele está. E eu não tenho dúvida que Ele está aqui agora. Porque a própria palavra dele fala que onde estiver um ou dois reunidos no nome dele, Ele está. E eu tenho certeza que Ele está aqui nesse momento. Eu tenho certeza que Ele está se agradando do culto verdadeiro. Ô Senhor, o culto verdadeiro é aquele que começa pela família. Guarda a tua família, Senhor, em oração. Guarda a tua família, varão em oração. Pede ao Senhor para guardar, para livrar de todo o mal. Pede ao Senhor dons espirituais. Pede ao Senhor força e discernimento. Pede ao Senhor sabedoria e entendimento. Para que você possa levar a tua família aos pés de Jesus. Quando Jesus perguntar naquele momento: cadê a obra das tuas mãos? E você dizer: Senhor, está aqui a obra das minhas mãos, e a minha família é lavada e adornada no sangue do Cordeiro. Está aqui a minha família com vestes brancas. Senhor, obrigado pela tua revelação. Vai em cada lar nesse momento. Vai em cada lar promovendo cura e abençoando pessoas, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que precisam ser abençoadas. Cura aquelas pessoas que precisam ser curadas, Senhor. Dá dons àquelas pessoas que pedem. Dá dons espirituais a cada pessoa, Senhor. Para que tudo isso contribua para a boa obra. Porque Jesus falou: vocês farão obras maiores que a minha. E eu creio nisso. Cada pessoa pode fazer obra maior do que a de Jesus. Hoje a gente tem muita coisa ao nosso favor. Naquela época lá era limitado. Jesus não podia estar em todos os lugares. Hoje a gente pode alcançar milhares de pessoas em questão de segundos. Então, de fato, a gente pode fazer obra maior que a de Jesus. Então, peça discernimento e sabedoria ao Senhor. Pergunte qual é o seu papel no reino dele e Ele vai te responder. Ele não vai te deixar com dúvidas. Eu te agradeço, Senhor, por conduzir esse momento. E que mais momentos como esse aconteçam. Não só no meu lar, mas no lar de várias pessoas. Para que aquela boa obra do Senhor seja manifesta. Para que as pessoas entendam que Jesus está no controle de todas as coisas. E que Ele foi, mas Ele vai retornar para buscar a igreja. Ele vai retornar para buscar o seu povo. E nós reinaremos com o Senhor. Amém, amados?
Amém. Amém. De forma rápida. Palma para o Senhor. Palma para baixo assim e palma para cima.